Você provavelmente já viu imagens de nuvens gigantes de gafanhotos cobrindo o céu, escurecendo tudo e devastando plantações inteiras em questão de horas. Para muitos agricultores, essa cena é um verdadeiro pesadelo. É como assistir ao trabalho de meses desaparecer em poucos minutos, devorado por bilhões de pequenos insetos famintos. Mas, e se eu te dissesse que alguns agricultores encontraram um jeito de transformar esse problema em uma oportunidade? Que eles estão literalmente transformando enxames de gafanhotos em comida, e que por trás disso existe uma revolução silenciosa no jeito como o mundo pode se alimentar. Hoje, você vai descobrir como bilhões de gafanhotos que antes eram vistos apenas como praga estão virando farinha, ração, proteína e até mesmo pratos sofisticados. Vamos entender como isso funciona, porque quase ninguém fala sobre o assunto e o que esse movimento pode significar para o futuro da alimentação mundial. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa história. E já aproveita agora para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana a gente traz conteúdos que vão expandir sua visão sobre ciência, economia e curiosidades que mudam o mundo. Ah, e não esquece de deixar o like logo no começo, porque isso ajuda demais a espalhar esse tipo de informação para mais gente. Antes de falar sobre como os gafanhotos estão sendo aproveitados, é importante entender a dimensão do problema. Esses insetos são conhecidos desde os tempos mais antigos como uma das maiores ameaças para a agricultura. Na Bíblia, eles aparecem como uma das 10 pragas do Egito. E, ao longo da história, há registros de nuvens de insetos capazes de devorar plantações inteiras em apenas um dia. E não pense que isso é coisa do passado. Ainda hoje, países da África e da Ásia sofrem com enxames que se formam de repente e percorrem centenas de quilômetros. Em 2020, por exemplo, uma nuvem de gafanhotos devastou plantações na Etiópia, no Quênia e na Somália, sendo considerada a maior infestação dos últimos 70 anos. Para se ter ideia, um enxame médio pode ter até 40 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. E juntos, eles consomem a mesma quantidade de alimento que dezenas de milhares de pessoas em um único dia. Isso significa fome, prejuízo econômico e insegurança alimentar. Agora, se eles são tão numerosos e causam tanto estrago, não faria sentido pensar em um jeito de aproveitar essa abundância em vez de lutar contra ela? E é aqui que a história começa a ficar interessante. Em vez de ver os gafanhotos apenas como inimigos, alguns agricultores e empreendedores passaram a enxergar neles uma fonte riquíssima de proteína. Imagine só, cada gafanhoto tem, em média, 60% de proteína em sua composição. Para comparar, a carne bovina tem em torno de 25%. Ou seja, em termos nutricionais, esses pequenos insetos são verdadeiras bombas proteicas. No Quênia, por exemplo, comunidades começaram a capturar gafanhotos em grandes quantidades durante os enxames. Eles utilizam redes, luzes e até mesmo aspiradores improvisados para coletar toneladas de insetos em poucas noites. Depois, esses gafanhotos são processados em fábricas que os transformam em farinha. Essa farinha pode virar ração para frangos e peixes, suplementos nutricionais ou até ingredientes para barrinhas energéticas. O que antes era destruição, agora pode virar alimento. É uma inversão de lógica impressionante. O inimigo se transforma em aliado. E essa ideia não é isolada. O mercado global de insetos comestíveis já está crescendo a passos largos. Hoje, ele movimenta bilhões de dólares e deve atingir cifras ainda maiores até 2030. Em países como México, Tailândia e Uganda, o consumo de insetos é algo tradicional e faz parte da cultura local. Gafanhotos fritos são vendidos em mercados de rua, e muitas pessoas comem como petisco, do mesmo jeito que nós comemos pipoca ou amendoim. O que está acontecendo agora é uma industrialização dessa prática. Grandes empresas estão investindo em insetos como fonte alternativa de proteína. E não estamos falando apenas de gafanhotos, mas também de grilos, larvas e besouros. Eles são transformados em farinha, adicionados em suplementos proteicos e até usados para fazer massas e hambúrgueres. Segundo relatórios de mercado, o setor de insetos comestíveis pode valer mais de 7 bilhões de dólares na próxima década. E isso é apenas o começo. Mas se tudo isso é tão promissor, por que quase ninguém fala sobre o assunto? Existem algumas razões. Primeiro, a barreira cultural. Em muitos países ocidentais, como o Brasil, os Estados Unidos e a maior parte da Europa, a ideia de comer insetos ainda causa repulsa. O nojo é uma reação natural, mas também cultural. Afinal, crescemos ouvindo que insetos são sujos, transmissores de doenças e que devem ser eliminados, não comidos. Segundo, existe a força da indústria da carne tradicional.
O mercado de carne bovina, suína e de frango é gigantesco e movimenta trilhões de dólares todos os anos. Não é de interesse desses setores que alternativas como os insetos ganhem muita visibilidade. E, por fim, a mídia muitas vezes evita o assunto justamente porque parece estranho demais para o público. Só que, ao mesmo tempo, essa é uma das soluções mais promissoras para o desafio de alimentar uma população mundial que já ultrapassou 8 bilhões de pessoas. Além de nutritivos, os gafanhotos, e os insetos em geral, trazem enormes vantagens ambientais. Para começar, eles consomem muito menos água do que o gado. Para produzir 1 quilo de carne bovina, são necessários cerca de 15 mil litros de água. Já para produzir 1 quilo de proteína de inseto, a quantidade é dezenas de vezes menor. Outro ponto é o espaço. Criações de insetos podem ser feitas em áreas muito pequenas, em ambientes controlados, sem a necessidade de desmatar florestas para pastagens. E ainda tem a questão das emissões de gases de efeito estufa. A pecuária é uma das maiores responsáveis pela emissão de metano, um gás extremamente potente para o aquecimento global. Já os insetos produzem emissões insignificantes em comparação. Ou seja, estamos falando de uma solução que não só pode combater a fome, como também ajudar a enfrentar as mudanças climáticas. E para mostrar que isso não é apenas teoria, existem histórias inspiradoras acontecendo pelo mundo. No Quênia, agricultores que antes perdiam tudo para as pragas de gafanhotos agora estão lucrando ao vendê-los para indústrias de ração. O que antes era um desastre econômico, hoje pode gerar renda extra. Na Europa, startups já estão criando hambúrgueres feitos de farinha de grilo e de gafanhoto. Em alguns supermercados na Alemanha e na Holanda, você já pode encontrar esses produtos na prateleira. E no México, a tradição de comer chapulines, um tipo de gafanhoto torrado com sal, limão e pimenta, está ganhando o mundo como um prato gourmet, servido em restaurantes internacionais. Esses exemplos mostram que não estamos falando de um futuro distante, mas de algo que já está acontecendo agora. A grande questão é: será que os gafanhotos e outros insetos podem, de fato, fazer parte do cardápio da maioria das pessoas no futuro? Talvez a resposta não esteja em substituir completamente a carne, mas em complementar. Farinhas de insetos podem ser adicionadas a pães, massas, suplementos e ração animal. E, de forma indireta, nós já estaríamos consumindo sem nem perceber. O ponto é que os gafanhotos e seus parentes oferecem uma alternativa real e sustentável diante de um mundo que precisa encontrar novas formas de alimentar bilhões de pessoas sem destruir ainda mais o planeta. Então, quem sabe daqui a alguns anos, comer um hambúrguer de gafanhoto não seja tão estranho assim. No fim das contas, o que essa história mostra é que problemas podem se transformar em oportunidades. Aquilo que por séculos foi visto como um inimigo da agricultura pode, na verdade, ser um dos aliados mais importantes para o futuro da alimentação humana. É claro que ainda existem desafios culturais e econômicos para superar, mas uma coisa é certa: esse movimento está crescendo, muitas vezes em silêncio, longe dos holofotes. E talvez, em pouco tempo, os gafanhotos que hoje devastam plantações sejam parte da solução para alimentar o mundo de amanhã. Se você chegou até aqui, já merece um parabéns, porque essa é daquelas histórias que muita gente ainda não conhece, mas que vai estar cada vez mais presente nas nossas conversas sobre futuro. Então já deixa o like nesse vídeo, compartilha com aquele amigo que adora curiosidades diferentes e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Ah, e comenta aqui embaixo: você comeria um hambúrguer feito de gafanhoto? Quero saber sua opinião. As cabras estão entre os animais mais antigos domesticados pelo ser humano. Há registros que datam de mais de 10 mil anos, mostrando como esses animais já eram essenciais para a alimentação, para o fornecimento de fibras e até como moeda de troca em civilizações antigas. Mas o que talvez muita gente não saiba é que, hoje, as cabras representam uma das cadeias produtivas mais tecnológicas e estratégicas do agronegócio global. Estamos falando de milhões de animais espalhados por todos os continentes, criados em sistemas cada vez mais modernos e controlados, capazes de abastecer indústrias inteiras de carne, leite, couro e até cosméticos. E antes de mergulharmos nesse universo, já aproveito para deixar um convite especial. Se você gosta de conhecer os bastidores do agronegócio, entender como a ciência, a tecnologia e a tradição se encontram para alimentar o mundo, inscreva-se agora mesmo aqui no canal Agro, ative o sininho e deixe seu comentário. Isso é importante porque assim você não perde nenhum episódio e sempre recebe conteúdos que vão além do óbvio, mostrando em detalhes como funciona essa engrenagem gigantesca que conecta o campo às nossas mesas. Hoje, a produção mundial de cabras ultrapassa 1 bilhão de animais, segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
Só na Ásia, estão mais de 60% desses rebanhos. Países como Índia, China, Bangladesh e Paquistão lideram o ranking, seguidos por nações africanas e, mais recentemente, por potências do Oriente Médio. Já no Ocidente, o destaque fica para regiões específicas, como o Nordeste brasileiro, que abriga a maior parte do rebanho nacional, voltado principalmente para leite e carne, além da valorização de peles e fibras. Mas como funciona, na prática, a criação de milhões de cabras em escala industrial? A resposta começa nas chamadas fábricas de criação animal, estruturas que unem manejo, genética, nutrição e tecnologia de rastreabilidade. Ao contrário da imagem de pequenos rebanhos pastando em áreas abertas, os sistemas modernos concentram grandes números de cabras em ambientes controlados. Isso permite padronizar a alimentação, monitorar a saúde e otimizar a produção, seja de carne, seja de leite. Um dos pontos centrais está na seleção genética. Hoje, softwares especializados e bancos de DNA permitem identificar quais linhagens produzem mais leite, quais têm maior ganho de peso em menos tempo e até quais são mais resistentes a doenças. Isso significa que cada cabra em uma fazenda de ponta carrega uma história genética planejada, como se fosse um atleta de alto rendimento preparado para um objetivo específico. Outro destaque está na nutrição balanceada. Diferente da alimentação tradicional baseada apenas em pasto, nas modernas granjas caprinas a dieta é cuidadosamente formulada. Rações ricas em proteínas, fibras de qualidade e minerais garantem que cada animal alcance seu potencial máximo. Além disso, sensores instalados nos coxos e bebedouros conseguem medir, em tempo real, quanto cada cabra consome, ajudando a ajustar a dieta conforme o desempenho. Mas não é só a produção de carne e leite que impressiona. O setor de leite de cabra, por exemplo, movimenta bilhões de dólares no mundo todo. O leite é conhecido por ter alta digestibilidade, menos alérgenos e um sabor característico, sendo utilizado tanto para consumo direto quanto para a fabricação de queijos finos, iogurtes e até fórmulas infantis especiais. Algumas indústrias conseguem processar milhares de litros por dia, vindos de rebanhos monitorados com rigor. E quando falamos em processamento, entramos em outra etapa fundamental: as fábricas especializadas em transformar matéria-prima animal em produtos de alto valor agregado. No caso da carne caprina, que é chamada em muitos países de Chevron, os frigoríficos utilizam linhas de abate automatizadas, sistemas de refrigeração e inspeção sanitária computadorizada. Tudo é feito para garantir não apenas produtividade, mas também segurança alimentar. Curiosamente, a carne de cabra ainda é pouco consumida em alguns países ocidentais, mas no mundo árabe e africano, ela é considerada uma iguaria indispensável em celebrações. No Brasil, o consumo cresce lentamente, impulsionado por chefes que exploram cortes diferenciados em restaurantes. Isso mostra como a cadeia tem espaço para expansão, principalmente em nichos gourmet e exportação. Outro segmento surpreendente é o de pele e fibras. Algumas raças de cabras, como a Angorá, produzem o famoso mohair, uma fibra nobre usada pela indústria têxtil. Já a cabra de Caxemira fornece uma lã extremamente macia e valiosa, utilizada em roupas de luxo. Esses produtos podem alcançar preços altíssimos, o que faz com que determinadas regiões invistam pesadamente em raças específicas. E aqui entra uma curiosidade interessante. Em países como Etiópia e Sudão, o couro caprino é tão valorizado que chega a ser exportado como matéria-prima de luxo para a confecção de bolsas e sapatos. Ou seja, estamos falando de uma cadeia multifacetada, que vai muito além do simples fornecimento de carne e leite. O lado tecnológico não para por aí. Muitos sistemas modernos utilizam chips de rastreabilidade em cada animal, armazenando informações sobre origem, vacinação, desempenho produtivo e até dados de movimentação. Isso permite que o consumidor final, ao comprar um queijo de cabra ou uma peça de carne, saiba exatamente de onde veio aquele produto, aumentando a confiança e o valor agregado. E se engana quem pensa que apenas grandes países investem nessa tecnologia. No Brasil, várias cooperativas já trabalham com softwares de gestão caprina, permitindo que pequenos e médios produtores alcancem mercados exigentes, como o europeu. Essa organização coletiva é fundamental para tornar a produção mais competitiva. Claro que a criação de cabras em larga escala também enfrenta desafios. Doenças como a linfadenite caseosa, problemas parasitários e limitações ambientais em regiões áridas exigem constante monitoramento. Por isso, há uma crescente aposta em biosseguridade e vacinas específicas, que ajudam a proteger os rebanhos e manter a produtividade em alta. Outro ponto sensível é a sustentabilidade. Como a demanda global por proteínas cresce, há uma pressão para que a produção animal reduza seu impacto ambiental.
No caso das cabras, há um fator positivo. Elas são animais extremamente adaptáveis, capazes de sobreviver em áreas onde bovinos ou ovinos não prosperariam. Isso as torna uma alternativa estratégica em regiões semiáridas, como o Nordeste brasileiro. Além disso, pesquisadores desenvolvem técnicas para reduzir emissões de metano e reaproveitar dejetos na produção de biogás, fechando ciclos sustentáveis. E quando olhamos para o futuro, o horizonte é de ainda mais inovação. A biotecnologia já permite experiências com clonagem e edição genética para aprimorar características desejadas. Sistemas de inteligência artificial ajudam a prever doenças antes que se manifestem, analisando dados de comportamento e ingestão de alimentos. E até drones já são usados em algumas fazendas para monitorar rebanhos extensivos. No fundo, tudo isso mostra que a cabra, um animal aparentemente simples e rústico, se transformou em peça-chave de uma engrenagem global que une tradição milenar e ciência de ponta. Do queijo artesanal europeu às fibras de luxo da Ásia, passando pela carne consumida em celebrações no Oriente Médio e chegando às pequenas propriedades do semiárido brasileiro, a cabra conecta culturas, mercados e tecnologias de uma forma impressionante. E é por isso que acompanhar essa cadeia é tão fascinante. Cada detalhe revela não apenas como o ser humano domina a criação animal, mas também como busca novas soluções para alimentar e vestir bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, se você gostou de conhecer por dentro as modernas fábricas de criação de cabras e quer continuar explorando os bastidores do agronegócio, não esqueça, inscreva-se no canal Agro, ative o sininho e deixe seu comentário. Assim você garante acesso a conteúdos exclusivos que mostram como a ciência e a inovação moldam o futuro do campo. E lembre-se, só aqui você encontra episódios que explicam, de forma clara e envolvente, como funciona essa engrenagem gigante que conecta fazendas, fábricas e consumidores em escala global.